Me confirme, por gentileza, minha equipe aqui, se está tudo funcionando, áudio ok, tudo ok? Maravilha! Boa noite a todos vocês, pessoal, mais uma vez aqui, né, cumprindo aquela promessa. Eu falei, olha, eu vou entregar conteúdo gratuito para você, de que você tenha a capacidade, a plena capacidade de montar uma carteira de investimentos se você nunca investiu. E se você já tem uma carteira de investimentos, corrigir erros que podem estar trazendo um resultado abaixo da média, aquilo que você não gostaria, né? Então, estou muito feliz mais uma vez de estar aqui com você e parabéns pela tua presença aqui também, né? Parabéns por você estar olhando para um conteúdo, dando atenção para um conteúdo que vai com certeza transformar a sua vida financeira. Você tem a intenção de algo muito mais importante, muito mais significativo do que dinheiro. Dinheiro é muito bom, ter um patrimônio é muito bom, não depender de ninguém é muito bom, não se precisar se preocupar com o futuro é muito bom, mas a gente está falando de algo mais importante, mais profundo do que dinheiro, ter uma vida melhor, mais confortável, construir um legado para sua família, né, para o seu filho, para sua filha, para sua prole, né, seus netos e bisnetos. Então, a gente está falando de algo que me alegra muito, né? Eu costumo falar que eu não falo somente sobre investimentos. Muita gente fala assim, Bruno, é o Bruno, canal de investimentos. Eu falo de uma coisa muito mais profunda que transformou minha vida e com certeza está transformando a vida de milhares de pessoas. E quem ainda não começou vai ter a possibilidade de experimentar isso logo depois dessas aulas aqui. Nós falamos na primeira aula, na segunda aula, na terceira aula. Eu já vou falar já sobre um resumo, mas primeiro deixa eu dar boa noite para todo mundo que está aqui. Bom, tem muita gente que está aqui desde cedo. Olha, tem aqui, ó, milhares de pessoas vieram ontem e vibraram bastante com a aula e falaram, a aula de amanhã é imperdível. Olha, tem muita gente, pessoal. Não tem nem como comentar o nome de todo mundo, mas eu quero dar aqui já uma boa noite a todos vocês, né? Ao Denilson, ao Éder, ao Celso, a Lúcia, Nelson, Patrícia, Isabel, Risoneide, Alex, Bárbara, Danilo, Reginaldo, Sueli, Maria, Fábio, Bia Lopes, Luiz, Belizari, todo mundo. O pessoal coloca aqui a cidade também. Boa noite a todos vocês, Davi, todo mundo que está aqui presente. Não para de aparecer gente, isso é muito legal. Márcia, Lucelena, pronta para aprender mais. Maravilha, de Portugal, olha. Bom, sejam todos bem-vindos. Meus parabéns a você que está mais uma vez, confirmo aqui, meus parabéns para você que está consumindo esse conteúdo aqui, que eu não tenho dúvida, vai mudar a tua maneira de investir, e você que não começou, vai começar muito bem. Ontem nós falamos, né, sobre o seguinte, nós falamos sobre montar uma base para a sua carteira, uma carteira para o seu perfil, montar uma carteira para o seu perfil com uma base sólida, terreno fértil. Então, é indispensável isso, né, montar a base. Nós fizemos até uma referência, não adianta nada você comprar os melhores materiais e colocar em uma casa que você está construindo, mas o terreno não está bem solidificado. Falamos sobre isso ontem, e hoje, não, outro tema. Hoje a gente vai falar sobre como encontrou um terreno perfeito, preparou o terreno, tá? Agora, como é que... Imagina o seguinte, você tem um terreno, né, para poder você montar um negócio, uma boa relação, né, uma boa analogia. Você tem um terreno ali e fala assim, poxa, eu sonhei minha vida inteira com esse espacinho para montar meu negócio. Tem um terreno perfeito, uma boa localização, um bom fluxo de pessoas, tem um terreno pronto ali, tá perfeito. Você vai colocar qualquer negócio ali? Não, né? Vai colocar um negócio que tenha crescimento. Você vai chamar um sócio para você endividado para poder montar um negócio ali? Também não, né? Então agora a gente vai falar hoje sobre como escolher os melhores negócios para colocar nesse terreno aí que você preparou, né? E você que já investe, se você não investe, né, como encontrar os melhores negócios, a gente está falando de ações e fundos imobiliários, e para você que já investe, você vai verificar se o negócio que você tem lá é interessante ou não. Então, quer dizer, faz muito sentido, mais uma vez, para aquela pessoa que nunca investiu, para aquela pessoa que já investe também. A aula de hoje está perfeita, maravilhosa, eu não tenho dúvida disso. Trabalhei bastante nisso, então eu tenho convicção disso. E na aula de amanhã a gente fecha com chave de ouro, porque depois que você preparou o terreno, você colocou negócios selecionados ali com muito carinho, deu atenção para isso, não, tenho certeza, esses negócios são bons. Agora, como cuidar desse negócio? Você vai abrir a loja lá primeiro dia, depois vai abandonar a loja? Né? Seja lá o que for que você estiver negociando naquele negócio, lá tem certeza, você tem um grande carinho pelo teu negócio, vai cuidar daquilo, você vai querer ver aquilo crescendo, vai fazer manutenção daquilo para que ele continue crescendo, né? Saudável, de forma saudável, né? O olho do dono, né? Então, amanhã a gente vai fechar com chave de ouro, te explicando como conduzir essa carteira. Então, a aula de amanhã fala como fazer a carteira crescer ao longo do tempo. Como conduzir essa carteira, fazer ela crescer ao longo do tempo, de forma segura, né?
eficiente. A gente está falando aqui daquela pessoa, né, que começou aos 40 anos achando que estava atrasada e precisou descobrir, estudar bastante e descobrir o caminho mais eficiente e seguro. Essa característica, né, um breve parênteses aqui, essa característica de ter começado com 40 anos para mim foi muito bom. Porque, primeiro, eu sabia que não tinha muito tempo para perder, né, e eu não poderia comprometer aquele investimento que eu estava fazendo. Então, eu procurei um caminho eficiente, seguro, né, e o mais rápido possível, porque eu já estava com 40 anos. Tem muita gente que acha que está atrasado, mas não está, né? Eu comecei com 40, e da maneira como eu estou explicando aqui, se você tiver 50, 60 anos ou mais, eu não tenho dúvida, também vai ser o caminho mais rápido para você, o mais eficiente, né? E eu tenho convicção de que uma pessoa com 60 anos está no flor da idade para começar a investir, tá? Eu tenho convicção disso, né? Então, se você tem menos de 60, menos de 70, menos de 30, aí nem precisa falar, né? Tá mais claro do que a luz do sol. Bom, mas então vamos lá. Eu quero pedir a vocês, hoje a gente vai falar sobre como gerenciar essa carteira, perdão, como escolher os melhores ativos, gerenciar a carteira amanhã, mas antes eu queria pedir a vocês para que vocês façam o check-in. Ontem nós fizemos um sorteio bastante interessante, né, que eu ligo para você no final da live e pergunto, olha, qual é a palavra-chave? Aí você atendendo, você vai ter a oportunidade de bater um papo comigo por 1 hora. Eu não vendo isso, não ofereço isso, são milhares de pessoas que querem bater um papo comigo de 1 hora, imagina. Bom, modéstia à parte, é claro que um bate-papo com uma pessoa que começou aos 40 anos, em poucos anos conseguiu a liberdade financeira, estudou bastante sobre investimentos, eu vejo que faz muito sentido, ter muito interesse por isso, mas eu não ofereço isso, não vendo isso, mas para quem está aqui comprometido nessas aulas aqui, né, desde ontem e vai ficar amanhã, eu estou prestigiando você, você merece, né, bater um papo comigo, com certeza. E aí, no final da live, eu vou fazer um sorteio. Então, você faz o check-in, coloca lá seu e-mail, seu telefone, no final da live eu vou ligar para a pessoa que vai ser sorteada aqui, né? E vou falar assim, olha, se você falar a palavra-chave, você tem um encontro comigo de 1 hora. A gente vai conversar sobre seus projetos pessoais. Bruno, olha, eu comecei a investir agora. Bruno, tem essa carteira aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Bruno, eu quero começar a investir esse mês, tem uma reserva, eu quero... Qual é o melhor caminho? A gente vai conversar sobre o seu projeto como você quiser. E com certeza vai ser muito produtivo. É importante que você esteja ao vivo até o final, porque se eu ligar para você, pedir para você a palavra-chave e você não falar a palavra-chave, você perdeu a oportunidade, que eu vou ter que ligar para uma outra pessoa, tá bom? O combinado é esse. Faça o check-in, deixa o teu telefone que eu vou ligar para você, tá combinado? Eu vou ligar, mas você tem que estar ao vivo. Combinado? Então vamos lá. Bom, vamos direto para o tema, né? Uma aula bastante... A gente está dando passos, né? Eu falei aqui no início sobre como preparar o terreno, agora a gente vai incluir, vai fazer um bom plantio nesse terreno e amanhã a gente vai falar sobre outro tema que é cuidar desse terreno, dessa plantação. Então a gente está construindo elos de conhecimento para entregar aquilo que eu prometi para você. Tudo que você precisa para começar a investir, se nunca investiu, e se já investe, investir melhor, né? E aí muitas pessoas podem estar pensando o seguinte, pô, Bruno, vale a pena investir no Brasil? Quem assistiu a aula de ontem viu que vale, né? Mas pode estar surgindo uma dúvida, porque toda hora tem alguém falando, né, de que a melhor bolsa é a Bolsa Americana, é melhor construir renda com fundos imobiliários. Eu gosto bastante da Bolsa Americana. Eu gosto bastante dos fundos imobiliários de renda todo mês, isento de imposto de renda, né? Gosto bastante. Mas isso pode estar gerando uma dúvida em você, se, bom, se o fundo imobiliário é tão interessante, a Bolsa Americana é tão interessante, né, vale a pena investir no Brasil? É melhor focar nisso? Vamos ver. Diga-se de passagem, você está vivenciando essa semana um momento histórico. A Bolsa Brasileira atingiu o topo histórico. E, inclusive, isso pode ser um motivo de dúvida. Ah, Bruno, será que a Bolsa não está cara? Vamos ver. Esse momento aqui para você, para trazer clareza para você, conhecimento para você. Vamos, então, aos dados, né? Vamos analisar. Você vai tomar uma decisão você mesmo. Se vale a pena ou não investir no Brasil. Bom, o Ibovespa, esse ano, né, entregou um retorno impressionante. É mais de 25%. Né? Para você ter uma ideia, eu tive que atualizar essa aula aqui mais de uma vez, porque o Ibovespa não para de subir. Subiu mais de 25%. No momento que eu tirei esse print aqui, estava em 25,21%. Mais uma vez, reforçando, atingiu o topo histórico. E você pode estar pensando o seguinte, Bruno, dá para encontrar ações interessantes assim ainda, que sobem tanto assim, 25%? Eu vou te dizer que dá para encontrar não só empresas que sobem 25%, a gente está falando de todo mundo comemorando uma renda fixa 15%, poxa, encontrar um ativo que rende 25%, que aumenta teu patrimônio 25%, é uma maravilha. Né? Ontem a gente estava falando sobre 2,74%
né, de diferença ao longo do tempo faz uma diferença enorme. Então, se você tem uma carteira que rende 14% e uma carteira que rende 16%, essa que rende 16% dá uma diferença enorme no teu patrimônio no longo prazo. Então, encontrar ativos que rendem nessa casa aqui ou mais é praticamente achar um pote de ouro no final do arco-íris. Bom, será que tem empresas que sobem mais do que 25%? Não tenha dúvida, algumas empresas subiram bem mais do que 25%. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas delas. Ó. Sabesp. Eu já mostrei isso aqui no início do ano, tá? Mas eu tive que atualizar. Sabesp, esse ano subiu 51,35%. Olha, outra empresa que subiu bastante esse ano também, a EZTEC, 74,33% de janeiro para cá. A gente está falando, olha só, aqui a gente está falando do dobro do Ibovespa. Aqui a gente já está falando de o triplo do Ibovespa. 3 vezes, né? 25, 75 seria o triplo, mas 74,3%. 3 vezes mais que o Ibovespa é um exagero de performance, tá? Eu vou te mostrar o caminho para isso, tá? JHSF, olha, mais uma empresa que eu mencionei, olha, 84% mais do que o triplo do Ibovespa. 84%. Olha, ter uma empresa na tua carteira, né, que sobe 30%, 40%, 50%, 80%, 100%, muda completamente o jogo, porque mesmo que você tenha uma empresa que não teve uma boa performance, 6%, 7%, até negativa, essas empresas aqui compensam com folga. Por isso que quando você tem uma estratégia, um método de escolher ações que encontra esse tipo de empresa, você investe bem, obviamente, você tem sempre uma carteira positiva, porque eventual empresa que não teve um bom desempenho ainda, porque algumas empresas elas se valorizam em 6 meses, 15 dias, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos e meio, 3 anos, eu até falei isso recentemente em uma live, né? Até as frutas do mesmo pé não amadurecem, né? Da mesma mangueira lá, por exemplo, não amadurecem todas no mesmo tempo. Ações é assim. Então tem ações que vão se valorizar bastante em um determinado momento, e depois em 1 ano, e depois outras em 2 anos, né? Mas o fato é que encontrar empresas com grande potencial de valorização assim, no meio da sua trajetória como investidor, faz toda a diferença na tua experiência ao investir, porque você vai ver uma carteira que ela está sempre tendo uma performance acima da média. Essa aqui é a JHSF. Será que para por aí? Olha só, Track and Field, ó, 102% de janeiro para cá. Ó, esse print eu fiz agora, dia 4 de novembro, né? Ó, mais uma empresa, Lave, 104%. 104% é 4 vezes o Ibovespa, né? Essas empresas aqui foram mencionadas em janeiro. Olha, Moura do B, essa aqui eu mencionei no YouTube também, né? Com certeza você já viu algum vídeo meu no YouTube falando, né? E lembrando, muita gente estava falando lá com o Ibovespa 140 mil pontos, dizendo, olha, a bolsa está cara, a bolsa está no topo histórico. E eu estou falando, olha, tem muita oportunidade ainda, né? Bom, como é que eu fiz para identificar essas oportunidades, essas empresas, mesmo na crise, né? Porque, vamos contar aqui, né? A gente viveu aí nesse ano aí um momento, na verdade, no Brasil tem uma notícia ruim a cada 4 minutos, né? E muita gente se afasta da bolsa, deixando oportunidades na mesa para quem tem visão de longo prazo, para quem sabe investir, né? Mas a gente pode contabilizar aí guerra na Ucrânia, conflito político no Brasil, puxa vida, toda hora tem um, toda semana tem um, né? Mas o que é Magnistic, né? Então, tem uma série de coisas que acontecem diariamente, semanalmente, todo mês, no ano todo aconteceu isso, e que muitas vezes afastou investidores, pessoas que falam assim, não, bolsa é melhor esperar um pouco. A gente está falando dessa valorização aqui no intervalo desse período em que aconteceu tudo isso. Então, como faz para poder encontrar? Certamente algumas empresas caíram, certamente algumas empresas sofreram mais, mas como faz para poder encontrar essas aqui também, né? É o que eu vou te mostrar, né? Como você se aproxima desse modelo? Acho que é a visão importante, né? Então, você que está começando agora, ou você que já investe há algum tempo, pode estar pensando o seguinte, poxa, claramente deve ter um modelo, uma maneira de selecionar ações que me aproxima disso aí. Porque se tem essas empresas, deve ter um modelo, porque o Bruno não é um adivinho, deve ter uma maneira, né? E tem, eu vou te mostrar, tá? Então, mas como você faz para poder se aproximar desse tipo de resultado, né? Bom, antes eu quero mostrar para você o seguinte, ó. Para quem está convencido de que a bolsa está cara porque atingiu o topo histórico, eu mostrei ontem, tá? Não vou reprisar aqui, não vou me estender muito. Empresas que eu encontrei que subiu 33%, 29%, 16%, 20%,
E eu comprei essas empresas 18 dias atrás. Então, essas empresas aqui, não estou fazendo uma recomendação de compra de empresas, mas estou mostrando claramente de que tem empresas que podem se valorizar também nos próximos meses e anos, algo muito parecido com isso aqui. Essa aqui é só uma referência, então só para poder mostrar, né, de que muitas pessoas ainda estão falando ainda, né, de que a bolsa está cara, foge da bolsa agora. Muito provavelmente tem um processo de seleção que não é muito eficiente, que não é muito produtivo. Mas, como eu falei, eu comecei aos 40 anos, e muito antes de começar a investir em ações definitivamente, eu passei mais de quase 2 anos estudando. Quase 2 anos estudando para poder comprar a primeira ação. Eu comprava Bova 11 no começo, compartilhei com vocês aqui. Eu passei anos estudando e verificando o que funciona. E procurando lá nas maiores referências de investimentos. Né? Um livro que me ajudou bastante está sempre na minha mesa aqui, ó, O Investidor Mais Inteligente, do Warren Buffett. Esse aqui é só um de dezenas de livros que estudei. Então, tem uma maneira de investir bem. Mas vamos lá. Muito provavelmente, né, você já deve ter ouvido falar em PL, ROI, ROIC, dívida bruta sobre patrimônio líquido. Meu objetivo aqui é convencer você de que é possível investir, mesmo que você não seja um grande perito nesses temas. Né? Então, não se amedronte com nomes diferentes que você não conhece. Em algum momento você já ouviu falar na palavra paralelepípedo e achou estranho, né? E muitas outras palavras, né? E você hoje vê isso com muita facilidade, ouve isso com muita facilidade e entende de imediato. Então, eu tenho muito cuidado em falar isso para você, para que você, de forma nenhuma, veja algumas palavras diferentes como complicadas. Né? A gente está dando um passo adicional aqui. A gente falou sobre o terreno ontem, a gente está dando um passo adicional. A gente vai olhar para os múltiplos da empresa. A gente vai olhar para os dados da empresa para poder tomar uma decisão. A gente vai fugir da ideia de, por exemplo, eu acho que eu vou colocar aquela ação ali na minha carteira, porque acho que esse setor aí vai crescer. Esse segmento vai ser um bom segmento, porque se isso acontecer, aquilo acontecer, ele vai vender bastante. Foge dessa prática que não passa de um mero exercício de imaginação, né, de adivinhação. O que a gente vai fazer é olhar para os dados. Né? Então não adianta uma pessoa falar assim para você, ó, vou dar uma referência aí da Bruna que casou, não de qualquer pessoa que tenha casado. Imagina o seguinte, você é um pai, né? E tem uma filha, e aí, bom, um rapaz chega cheio de promessa e fala assim, olha, seu Bruno, deixa eu namorar com essa filha, esse tempo já passou já, por isso que meus cabelos estão todos brancos, né? Mas, e graças a Deus, o garoto é bom. Um abraço pro Diego, meu genro. Mas, vamos voltar aqui à analogia. Imagina se um rapaz, você tem lá a tua filha lá, obviamente, todo pai é muito preocupado com a família, e o rapaz chega e fala assim, seu Bruno, deixa eu namorar com essa filha. Olha, eu sou estudioso, eu sou trabalhador, eu sou um cara honesto, eu não me envolvo em confusão, tá prometendo um montão de coisa, né? Mas não é melhor você falar assim, espera aí, não é melhor olhar os resultados dele? Escuta, você é dedicado ao estudo, deixa eu ver as suas notas. Eu não fiz isso com o meu genro, não, né? Você é dedicado ao estudo, deixa eu ver as tuas notas. Você disse que é trabalhador, onde é que tu trabalha? É muito melhor olhar os dados que já estão lá diante dos seus olhos para poder verificar se aquela promessa é verdadeira. Qual é a comparação aqui? Muito melhor do que você utilizar a imaginação ou especular sobre o possível futuro de uma empresa é olhar os dados. Bom, essa empresa, nos últimos anos, teve crescimento? Opa, eu não quero nem saber o que ela está me prometendo. Nos últimos anos cresceu, né? Teve um crescimento no faturamento? Isso é um ponto positivo, está claro, né? Essa empresa, ela tem uma dívida controlada? É uma empresa que não tem muita dívida? Poxa, nos últimos anos manteve a dívida controlada. Opa, está escrito, está lá determinado. E as empresas mostram isso. As empresas são obrigadas a relatar esses dados. Então, o que a gente vai utilizar para uma referência, para você que está começando a investir agora, é não tentar adivinhar nada. Vamos buscar o caminho seguro. Lembra que a gente falou ontem da alocação de ativos, da gestão de risco de uma carteira? A gente vai partir da mesma premissa. Vamos considerar os dados que estão diante da gente para poder a gente avaliar se uma empresa é boa ou não. Então, o caminho mais adequado é você obedecer um checklist, uma lista de... qual seria a palavra mais adequada? Premissas, né? De premissas para poder falar assim, ó, se a empresa tem essa premissa aqui, se a dívida está sob controle, opa, ponto positivo para ela. Se é uma empresa que está crescendo sempre, opa, ponto para ela. Se é uma empresa que também entrega dividendos, opa, mais um ponto para ela. Combinado? Então a gente vai utilizar premissas.
Quem está lá no grupo VIP do WhatsApp já recebeu uma lista lá com as premissas, bem mais completa, inclusive, do que eu estou mostrando aqui. Eu já estou fazendo um resumo aqui, considerando que você está no grupo VIP lá do WhatsApp, tá? Se não tiver, ainda dá tempo de entrar ainda. Mas, para os fundos imobiliários, qual é o exercício? Então, para você escolher bons negócios para colocar lá no teu terreno, lá na tua carteira de ações, você vai estabelecer premissa. Ó, não quero aquilo, não quero aquilo, não quero aquilo. Ah, isso aqui eu quero. O que você não quer? Endividamento excessivo. Você não quer uma empresa que não entrega dividendos, você não quer uma empresa que seja cara, né? Então, ao invés de a gente falar assim sobre o PL, que é a relação preço sobre lucro, que vai dizer quando que uma empresa se paga à medida que o tempo passa, vamos falar aqui de forma bem básica, bem prática e aplicável, eficiente. Mais uma vez, você não vai precisar nem de um computador para fazer isso. Papel e caneta, tu faz isso. Vou mostrar daqui a pouco para você, tá bom? Para os fundos imobiliários, a mesma coisa. Nós vamos estabelecer premissas, que você também recebeu lá, né? Vai receber. Daqui a pouco eu vou te mostrar como fazer para poder pegar também todos os materiais, né? Ó, caso você não tenha pego ainda. Nos fundos imobiliários, eu quero um fundo imobiliário que tenha bons dividendos, rendimentos, né? Rendimento isento de imposto de renda, quem não gosta, né? Que tenha um bom preço sobre VP, que não esteja caro. Nas ações é o PL que a gente vai olhar para poder avaliar o valor. Nos fundos imobiliários, o preço sobre VP. A liquidez, a vacância. Bom, eu quero ser sócio desse prédio aqui, que tem várias salas, mas essas salas estão vazias, gerando vacância, né? Portanto, não estão gerando dinheiro, ou essas salas estão ocupadas gerando rendimento? Então, eu quero esse prédio que tenha muitas salas ocupadas gerando renda, inquilinos ali pagando aluguel, né? Quantidade de ativos, eu quero ser sócio de um fundo imobiliário que tenha vários ativos, tenha no Brasil, tenha até no Rio de Janeiro, tem em São Paulo, tem no Rio Grande do Sul, em todos os cantos do Brasil. Então, criando premissas, obedecendo aquela lista, aquelas premissas, você não tem como fazer um processo que não seja a prova de erro. Eu vou te mostrar, né? Bom, daqui a pouquinho a gente vai seguir. Vamos fazer o seguinte, vou mostrar agora na prática para você ver como é que você vai fazer. Olha, eu vou mostrar aqui, deixa eu passar aqui para o meu... vou mostrar o tablet primeiro aqui, né? Que é como se faz isso com papel e uma caneta. Eu acho melhor. Boa, obrigado, minha equipe aí que está sempre me ajudando aí. Bom, você recebeu uma lista. Você, é claro, obviamente, à medida que o conhecimento ele vai se aprimorando e você vai estudando, todo mundo que começa a investir gosta de estudar, né? É claro que eu vou entregar muito conteúdo amanhã para você, então por isso que amanhã a aula é imperdível, mas não vai faltar conteúdo, mas é fato que você, à medida que você vai estudando, você vai se aprofundando no conhecimento, tudo vai se tornando mais fácil. O fato é que, qual é a sugestão que eu faço para você? Estabelecendo as premissas que eu já mandei para você aí, né? Essas premissas que medem a qualidade de uma empresa, de um fundo imobiliário. Como você faz isso se você não quer usar nenhum computador? Quer usar o celular e uma folha de papel? Muito simples, ó. O que você vai fazer? Ó, boa, tá funcionando ali. Você vai escrever assim, ó. Perdão, ó. Você vai escrever assim, ó. Passo 1, ó. Passo 1. Só para poder desassociar de PL, ROI, ROIC, tá? Se essas nomenclaturas são um pouco confusas, você não entende, Bruno, não sei... Não precisa se preocupar com isso. O ROI que mede a eficiência de uma empresa, mas note, você nem precisa saber disso. Tendo uma estratégia, uma metodologia de investimento, fica fácil. Passo 1, você vai avaliar o PL, ó. Eita, ó, perdão, deixa eu corrigir aqui. Ó. O PL, ok? Beleza. Passo 2, você tem essa dicasinha aí, você tem essa colinha aí que eu mandei para você. No passo 2, ó. Passo 2, você vai avaliar, nem avaliar, vou te dizer exatamente o que você vai precisar fazer. Você vai olhar para o, deixa eu buscar aqui, ó. Vamos lá, ROI, ó. ROI. Aí você vai colocar assim, ó, passo 3, ó. Ó. ROIC. Ah, não sei o que é PL, ROI, ROIC ainda. Não precisa, fixa aqui, tá? Olha só. Passo 4. Ó. E você vai colocando as premissas aqui. Eu não vou colocar tudo, ó. Vou botar aqui, ó. Crescimento. Crescimento. Ok? Tá dando para ler, não tá? Minha letra aqui não tá muito boa, não, mas vai melhorar conforme eu ganhar prática nessa caneta digital aqui. Bom, e aí o que você vai fazer? Bom,
Você vai olhar para você vai olhar para uma empresa, você pode fazer isso pelo celular hoje. O Investidor 10 é um site ótimo para você olhar uma empresa. Você vai lá no aplicativo do Investidor 10, gratuito. Eu estou mostrando aqui as maneiras gratuitas de você fazer isso, né? Você vai baixar o aplicativo lá do Investidor 10, não paga nada para fazer isso, você vai clicar lá em Petrobras, código PETR4, ou qualquer outra empresa. Estou dando um exemplo aqui, Petrobras. Aí o que você vai fazer? Olhando para o teu checklist, olhando para aquelas premissas, você vai ver o seguinte, olha, aqui na premissa está dizendo que o passo 1 ali, o PL, que chama PL, tem que ser menor do que 15. Opa, a minha empresa que eu estou avaliando aqui, ó, a PETR4, né? Petrobras, ou qualquer uma empresa que você ouviu falar que é interessante. Eu estou te trazendo uma alternativa para você fugir da incerteza. Se você ouviu falar que uma empresa é interessante, ok, dá um passo a seguir. Avalie você mesmo se ela é interessante para colocar na tua carteira, né? E não simplesmente fique naquela incerteza. Você ouviu falar que a Petrobras é interessante. Aí você vai lá e olha, PL menor do que 15 é interessante. Aí você vai lá olhar, PL da Petrobras lá no Investidor 10 é menor do que 15? Opa, tá menor do que 15 sim. Opa, tá menor do que 15. Então eu vou escrever aqui, ó, ok, maravilha. Isso aqui tá ok, ó. No papel e na caneta. Daqui a pouco eu vou te mostrar de uma forma mais prática no computador, tá bom? E o passo 2 ali, que está escrito ROI. Note, nesse passo a passo você nem precisa saber o que é ROI, né? Mas, vamos lá. Passo 2, o ROI, ele tá ok? Tá dentro daquela margem que eu considero que no checklist, na minha lista de premissas, que mais uma vez eu mandei para você lá, ele tá dentro de um range ok ali? Opa, tá sim. Opa, ROI também, tá ok. Estou fazendo uma referência aqui da Petrobras, mas isso serve para qualquer empresa, tá? Você vai ter uma lista, é como se fosse uma comparação. Opa, tá bom? Ou tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Opa, não, essa aqui não tá bom. Opa, tá bom. Ok? Então vamos lá. E no passo 3, o ROI, que tá ok. Então você vai checando aqui, ó, tá ok e tá ok. As premissas, uma por uma, para seu par. Então, essa empresa aqui é uma empresa que ela cumpre as premissas, tem os números, os múltiplos, garantindo que eu não estou colocando uma coisa ruim na minha carteira. Essa está aprovada para eu considerar colocar na minha carteira. Ok? Então, quer dizer, com papel e com caneta, com essa colinha, o que você precisa? Essa colinha que eu mandei para você aí, né, que está bem completa, está mais completa do que o slide aqui, bem mais completa. A colinha, um papel e uma caneta. E um celular. A colinha, você vai baixar, papel, uma caneta e um celular, você faz isso aqui. Ok? Ah, vai ser um pouquinho trabalhoso? Eventualmente sim, se você estiver olhando para muitas empresas, mas não é tão trabalhoso assim. Ah, Bruno, queria uma maneira um pouco mais prática, mais fácil para poder fazer isso. Espera aí, vou te mostrar agora. Vou te mostrar aqui no computador como eu faço, tá? Lembrando, se você não tem computador, se você não utiliza o Excel, não tem intimidade com o Excel, não tem problema. Tá? Você pode fazer com papel e caneta, tá bom? Vamos lá. Vou te mostrar aqui no computador. Tem, mais uma vez, reforçando aqui, que eu estou mostrando só ferramentas gratuitas, ninguém mostra isso, tá? Então, se você tem dificuldade em investir em ações e fundos imobiliários porque não encontra conteúdo gratuito, é que eu estou te mostrando só ferramentas gratuitas. Você vai ver muita gente falando assim, não, você entra aqui na minha corretora, tá, né? Tem um conflito de interesse aí, né? Você precisa abrir conta na corretora para ter acesso à informação? Você precisa de... Eu estou mostrando aqui gratuitamente como obter essas informações aqui, tá? Claro que tem ferramentas pagas, mas o meu objetivo é permitir, dar a informação que você precisa para poder investir e não haja impedimento. Conhecimento e ferramentas gratuitas, ok? Então vamos lá. No site, para ações, o que eu gosto de fazer? Olha, vou te mostrar aqui desde o começo, olha. Tem um site chamado fundamentos.com.br, que é esse site que eu estou mostrando para você na tela aqui agora, tá? Ó, deixa eu ver, isso mesmo, está mostrando ali. Esse site, ele mostra todas as empresas listadas na Bolsa de Valores, todas as ações de empresas brasileiras listadas na Bolsa. Gratuito, isso aqui, mais uma vez, gratuito. A única coisa que você vai fazer é fazer isso aqui, ó, clica em empresa, nesse link aqui, esse passo a passo tá na colinha que eu mandei para o WhatsApp. Estou fazendo aqui porque, eventualmente, pode ser que você não esteja com a colinha aí que você baixou pelo WhatsApp lá. Não precisa fazer mais nada, clicou em empresa, vai aparecer essa caixinha aqui, manda buscar, mais nada, não precisa fazer mais nada, manda buscar. Pronto, tá aqui, ó. Centenas de empresas. Te ajudei? Não muito, né? Imagina, como é que você vai encontrar aqui 1, 2, 3, 5, 10, 15 empresas no meio de centenas? Calma que não acabou. Olha só, você vai fazer o seguinte.
clica com o botão direito do mouse, ou em qualquer lugar você clica, você digita a tecla, né, Ctrl A, aí vai selecionar todo esse conteúdo aqui. Eu vou te mostrar como levar isso para o Excel, ok? Vamos lá, ó. Selecionei todo esse conteúdo aqui, agora eu vou te mostrar um Excel. Ó. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver qual que está aparecendo aí. Deixa eu ver, vou botar o Excel aqui para poder mostrar. Só um segundo. Selecionei tudo. Vamos fazer o seguinte, ó. Já selecionei todos os dados aqui de ações. Vou mostrar como você faz o mesmo com fundos imobiliários, tá bom? Depois eu mostro colando lá no Excel, tá bom? Vamos seguir aqui, ó. Aqui você encontra todas as ações negociadas na bolsa. Ctrl A, Ctrl C. Você vai dar um Ctrl V no Excel. Daqui a pouco eu mostro. Como é que faz isso para fundos imobiliários? Funds Explorers aqui, ó. Clica aqui, ó, em ranking de FIIs. O site é Funds Explorer. Esse passo a passo tá no material que eu mandei para você. Mas vamos lá, fazer de novo, ó. Ó. Funds Explorer, ranking de FIIs. E vai aparecer essa lista aqui. Em que você vai poder selecionar aqui, ó. Aqui tem várias colunas, a gente vai selecionar aqui algumas delas, tá vendo? Ó? Fazendo uma... Deixa eu ver aqui. Ó, nos fundos imobiliários, tem várias colunas aqui, ó. Dividend yield dos últimos 3 meses, 6 meses, a gente vai selecionar aqui, ó, 12 meses. P sobre VP, que é um dado importante para a gente também. E outros dados, como eu vou te mostrar aqui, ó. Só um instantinho que esse site está meio bugado agora, ó. Fundos imobiliários, ó. Fundos imobiliários, para você saber qual é o fundo, o setor dele é importante, preço atual, liquidez, tá vendo? Que é o quanto ele é negociado, P sobre VP, dividend yield acumulado dos últimos 12 meses, que está marcado na caixinha, patrimônio líquido, tá vendo? E quantidade de ativos. São dados importantes para a gente poder mandar lá para o Excel e fazer esse filtro. Clica aqui em qualquer ponto, aqui, ó, clica aqui em qualquer ponto, Ctrl A, Ctrl C, ok? Ó, Ctrl A, Ctrl C, você vai mandar isso para o Excel. Vamos lá, tentar o Excel aqui de novo, aqui, ó. Deixa eu colocar aqui o Excel aqui, ó. Por algum motivo não está aparecendo, eu vou tentar aqui de novo, aqui, ó. Deixa eu ver. Só um minutinho. Só um segundo. Ó, vou criar um Excel novo aqui para poder mostrar para você, tá bom? Ó, vou pegar os dados lá dos fundos imobiliários. Vamos fazer das ações primeiro, né? Ctrl C e vou mostrar o Excel para você. Só um instantinho. Só um segundo. Vou fechar todas as outras abas aqui que pode estar atrapalhando a gente. Vou mostrar só essa nova. Deixa eu compartilhar aqui o Excel. Para a tela. Apresentar tela. Compartilhar tela. Janela do Excel. Deixa eu ver se vocês veem agora o meu Excel. Maravilha. Tá aí, ó. Pronto. Isso aqui é um programa do Windows lá, tem muita gente que manja bastante do Excel, eu sou um usuário básico do Excel, mas a ferramenta que eu uso aqui é muito fácil de utilizar, eu vou mostrar para você como faz. Olha, copiei aqueles dados lá, o passo a passo tá na colinha, tá? Eu estou só reforçando aqui para poder mostrar para vocês na prática. Mostrei que dá para fazer com papel e caneta, né? Agora eu vou mostrar aqui na prática no Excel, ó. Cola aqueles dados lá, melhor ainda, vamos fazer o seguinte, ó. Criar um arquivo novo aqui, ó. Vou mostrar do zero. Você clica aqui com o botão direito aqui, ó, botão direito do mouse, colar especial, melhor, né? Porque isso aqui dá para vocês verem passo a passo, ó. Colar especial, tá vendo? Ó? E bota texto. Seleciona texto. Tá aqui. Estou mostrando com Excel porque, bom, é mais uma maneira de mostrar para você, né? Olha, todos os dados daquelas empresas estão aqui, ó. P sobre VP, crescimento, tudo que tem lá no site disponível, gratuito, é o site que a gente conhece aí, que é gratuito. Quantas empresas tem aqui? 423 empresas. Né? Olha, 423 empresas. Tá vendo? Agora, qual é o próximo passo? Perdão, tá mostrando errado aqui. Ó. Só um instantinho, estava mostrando uma outra pasta. Tá fazendo errado, me desculpa, pessoal. Voltando aqui. Deixa eu compartilhar aqui, ó.
Ó, apresentar, compartilhar a tela errada. Compartilhar a tela, essa aqui, ó. Essa aqui que eu quero mostrar para vocês, tá? Ó, deixa eu ver como é que eu faço para poder mostrar do zero. Não tem segredo. Deixa eu ver se eu fizer assim, ó, se vai estar a tela nova. Ah, tá. Beleza, então vamos lá. De novo, pessoal, me desculpa aqui, ó. Ó, de novo, ó. Clica com o botão direito do mouse, colar especial, tá vendo? A colar especial, mais uma vez. Clica aqui na primeira célula, ó, primeira célula. Colar especial, texto. Ok. Colou todo o texto aí. Ok? Maravilha. O que você vai fazer? Tira isso aqui, que são dados que veio lá do site, excluir. Aí, o mínimo de Excel é bom saber, mas note, quem está interessado por esse conteúdo aqui de Excel, certamente sabe esse básico aqui, mas não tem segredo, tá? Em uma aula de 5 minutos no YouTube, você sabe fazer isso aqui no Excel, que é o bem básico mesmo. Eu até incentivo quem acha que o Excel é complicado, né, de assistir o básico do Excel ali, que é bastante útil esse programa. Mas, mais uma vez, eu estou fazendo questão de mostrar para você aqui o passo a passo, que mostra claramente que não é necessário. Você pode fazer isso com papel e caneta, mas vamos lá. Ó. Aqui tem os dados da empresa, né, do site. A gente trouxe isso lá do site, ok? E tem aqui, ó, somando, 421 empresas agora. 421 empresas, excluí aquelas duas linhas lá do final, ó. Ficou 421 empresas. Mas, como eu falei, é muito complicado olhar para tanta empresa assim. O que você vai fazer agora? Bom, muito simples. Vai criar um filtro aqui. Olha, filtro. E você vai selecionar. Por exemplo, olha, vamos selecionar aqui para a gente... Você vai utilizar basicamente as premissas, tá? Você vai utilizar a colinha, você vai manter a colinha aqui, sempre aqui, ó. Então vamos pegar aqui, ó, vamos deixar o ROI, vamos excluir aqui, vamos excluir liquidez, margem líquida, por enquanto, vamos fazer isso, tá? Olha, vamos manter aqui, ó, excluir, vamos manter aqui o dividend yield, P sobre VP pode sair, vamos considerar a cotação, PL, você vai utilizar a colinha, as premissas como referência para fazer isso aqui. Estou mostrando para você como você selecionar, fazer logo um filtro, você não precisa olhar para 400 e poucas empresas, né? 421. O que você vai fazer agora? O preço, a cotação, tu mantém aqui, é importante manter. Você vai começar a olhar para os dados lá da premissa, né, a colinha que você tem, e começar a fazer a seleção. Olha, eu não quero, por exemplo, eu sei que minha empresa tem que ter algum crescimento, tem que ter algum nível de eficiência. Então, para começar, vamos tirar aqui, ó, vamos tentar fazer até um processo até um pouco mais rápido. Ó. Vamos tentar tirar aqui, ó, a empresa que tem ROIC negativo, tu não quer. Ó, tudo que está negativo aqui, tu não quer. Ó, eficiência negativa, não quer. Vai tirar todas elas aqui. Ó, negativo não. Excluir. Já eliminou algumas, tem 332 ainda. ROI negativo também não. Classificado menor para maior, tu não quer uma empresa que tenha ROI negativo. A gente está partindo bem do básico, tá? Ó, não quer nada negativo. Maravilha. Só nisso já eliminou centenas de empresas aqui, já tem 291. Vamos aqui, vamos brincar aqui nessa seleção aqui. Olha, né, isso, na verdade, é um exercício prático de como você pode fazer isso da forma mais eficiente, né? Você não quer uma empresa com PL muito alto, lembra? Olha, então classifica aqui do maior para o menor. Você vai tirar essas empresas que tem PL, ó, de 20, 30. Ó, você aqui, nesse passo aqui, você já está garantindo que você não vai ter nenhuma empresa. Vamos considerar o seguinte, ó. Por enquanto, tá? Vamos considerar acima de 20 você não quer. Vamos fazer, ó. Acima de 20 você não quer. É só olhar na colinha lá que você vai ver o ideal. Tá? Ó, acima de 20 você não quer. Mas a bolsa subiu um pouco. Pode ser que tenha algumas empresas com PL um pouco acima de 15 e que são interessantes ainda. Dividend yield. Você quer uma empresa que não entrega nenhum dividend yield? Não. Então bota do menor para o maior. O dividend yield, eu não quero uma empresa que não entrega dividend yield nenhum. Dividend yield zero, eu não quero. Ó. Tirou o de zero, ó. A gente já está falando só nesse exercício aqui de diminuir a lista para 228 empresas. A gente está só no começo. Depois você vai aumentando o dividend yield para um dividend yield mais alto. Depois de você tirar todas as empresas que não entregam dividend yield, por exemplo, dívida sobre patrimônio líquido é um fator importante. Ó. Eu não quero uma empresa endividada. Ó, classificado maior para o menor. Eu não quero que tenha uma empresa que tenha uma dívida muito grande. Então, qualquer empresa que tem uma dívida muito grande, ó, acima de 1, ó, eu vou tirar. Diminuiu
para 202, dá para continuar cortando. Eu quero o menor endividamento possível, do maior para o menor. Acima de 1 eu vou tirar. Ó, acima de 1. Vamos ser menos criterioso. Vamos botar aqui acima de 1,5. Ó. Isso é para poder mostrar para você de que, obviamente, olha só, a gente está mudando aqui a lista e está só diminuindo e você vai pulindo. Crescimento de receita. Tu não quer uma empresa com crescimento de receita negativo. Quer uma empresa que tenha algum crescimento. Negativo é uma coisa que com certeza você não quer. Acima de 0 entra mais e não entra nada negativo. Aí já começa a mudar essa lista aqui para uma lista de 162 empresas. Está muito extensa, você vai poder continuar trabalhando nisso aqui. Mas uma outra coisa que você pode fazer agora, já que você expurgou aquilo que tem crescimento negativo, receita negativa, dívida sobre patrimônio líquido, portanto, endividamento excessivo, você já expurgou isso, não tem aqui mais, né? Você vai começar a melhorar essa lista. A gente vai procurar, a gente vai encontrar, tá na busca de encontrar as melhores. O que você pode fazer? Olha, começa a classificar aqui agora o dividend yield do maior para o menor. Começa a ver as empresas aqui, agora, do maior para o menor, a gente tem empresas aqui com um dividend yield bem alto, bem interessante, olha. Petrobras já começa a aparecer na lista, que é claro, obviamente, uma das maiores pagadoras de dividendos dos últimos anos. Pode procurar aqui empresa aqui, ó, com patrimônio líquido maior para o menor, ó, do maior para o menor. Você vai garantir aqui um dividend yield interessante, ó, e de empresas que têm um patrimônio líquido muito grande. Note, essa lista aqui começou a ser construída e sendo lapidada. Aqui a gente está falando de 162 empresas ainda. E à medida que você se torna mais criterioso, ó, dividend yield do menor para o maior, não quero um dividend yield bem interessante. Eu vou tirar empresas que têm um dividend yield menor do que 4. Bacinho utiliza isso como referência, né? Ó, e aí a lista começa, agora tem 114 empresas. Então, esse é o caminho para você utilizar a referência e ir polindo as empresas, né? Tirando as empresas que têm indicadores distantes daquele que é o ideal. Lembrando, a gente já está falando aqui de empresas que têm um PL sob controle, não estão muito caras. Então, você não quer uma empresa com PL. A gente pode até ser um pouco mais criterioso aqui no PL, ó, no maior para o menor, ó, tira aqui, ó. Vamos ser bastante criterioso aqui, ó. Vamos colocar aqui, como 15 é o ideal, né? 15, porque senão você vai acabar cortando muitas empresas. Olha, 15, vamos tirar aqui até as que estão um pouco acima de 15, 15,32, ó. Ficam aqui empresas, ó, do maior para o menor, empresas. Você já começa a ver empresas aqui, obviamente, empresas, ó, patrimônio líquido sobre patrimônio líquido da empresa, classificado maior para o menor. Você começa a ver empresas aqui bem representativas que certamente você pode continuar cortando, para poder ficar só as empresas maiores mesmo, com maiores dividendos. Mas você começa a ver empresas aqui como, ó, Petrobras, Itaú, né, Banco do Brasil, CEMIG, né, CPFL, né, empresas Sanepar, tá vendo? Bancos interessantes também. Note, a gente está no meio do processo, 108 empresas. Saiu de 400 para 108. E à medida que você vai cortando aqui, trazendo para um mais próximo da tua premissa, você vai diminuindo essas empresas para ficar uma lista de 10, 15, 20. Aí, bom, você vai... É bom que você tenha aqui um número interessante de empresas para que você tenha a possibilidade de escolher vários setores e segmentos diferentes, né? Aqui está bem explicado aqui, mas eu vou seguir aqui mostrando agora os fundos imobiliários. Como você faria para fundos imobiliários? Ó, lá nos fundos imobiliários, lembra que a gente fez um Ctrl+C lá, selecionou todos, eu mostrei para você? Vou mostrar aqui agora, ó, colando os fundos imobiliários. Perdão, mais uma vez aqui, ó, nessa aba aqui, ó, colar especial, texto. Vamos ver se é o que vai aparecer para você aqui. Deixa eu ver. Acho que foi o que apareceu isso, exatamente, ó. Você vai fazer o mesmo exercício aqui, ó. Excluir aqui, né? Ó. O que a gente está fazendo? Nada mais. A gente está utilizando ferramentas gratuitas para melhorar o teu processo de seleção. Tem ferramentas pagas que entregam esse dado pronto aqui, mais automáticos? Tem, mas a gente está buscando aqui alternativas gratuitas, que você não quer gastar dinheiro com isso aqui, fazendo seleção. E você não duvide disso, tá? Vamos colocar laranjinha aqui, porque agora a gente está falando de fundos imobiliários. Não duvide disso. Você fazendo isso, está garantindo a gestão de risco da tua carteira, você está tendo um processo otimizado de seleção, porque você está expurgando, como eu falei, está tirando de fora do teu radar empresas caras, empresas endividadas, empresas que não têm bons dividendos, ou dividendos que sejam atraentes,
né? Para os fundos imobiliários, você vai fazer exatamente a mesma coisa. Olha só. Ó, quantos fundos imobiliários tem nessa lista aqui. Todos são interessantes? Com certeza não. Ó. Vamos tirar aqui ó, esses dados que veio lá do site. Ó, excluir. Deixa eu só confirmar se vocês estão vendo a mesma tela que eu. Boa, então sim. Ó. E você vai começar a fazer o processo de seleção. Note, você não está olhando só para um dividend yield de um fundo imobiliário agora. Você vai olhar para dados que juntos eles criam um componente de segurança muito maior, porque você vai procurar, por exemplo, ó, eu quero fundos imobiliários que têm uma boa diversificação. Você está investindo em um fundo imobiliário que tem vários ativos, é muito melhor do que um fundo imobiliário que só tem um prédio em determinada cidade, correto? Né? Então, o que você vai fazer? Olha, classifica do menor, a quantidade de ativos que você trouxe lá do site, do menor para o maior, ó, do menor para o maior. Eu não quero fundo imobiliário que não tenha mais do que 5 ativos. Vamos lá. 5 ativos, ó. Tudo que tem menos do que 5, ó, tu tirou. Excluir. Opa, daquela lista enorme agora tem 280, era mais de 300, agora tem 280. Eu não quero um fundo imobiliário que seja muito caro. Vamos passar para cá agora, essa coluna aqui, ó. Tá bom, então um fundo imobiliário que não esteja muito acima de 1, do maior para o menor, ó, tira esses aqui que não tem os dados. A gente está olhando para essa coluna aqui agora. Não quero um fundo imobiliário que esteja caro. O P sobre VP de um fundo imobiliário é bom que ele esteja no máximo entre 1 e 0,2, né? Porque o P sobre VP indica o seguinte: o valor patrimonial do fundo, né? O preço sobre o valor patrimonial. Então, o valor patrimonial do fundo é de que ele vale 300 milhões. Dividido em cotas dá R$50. Vou tentar simplificar um pouco, né? O P sobre VP de um fundo imobiliário indica o seguinte: se o preço que você está pagando por aquela cota daquele fundo imobiliário está dentro do justo ou não, considerando o patrimônio. Mais didático do que isso não tem como. Né? Então, e qual o indicador que mede isso? Se ele está acima de 1, se está pouco acima de 1, está levemente acima do preço. Isso acontece com fundos imobiliários interessantes, que estão entregando um bom dividend yield. Se ele está muito acima de 1, ele está distante do preço justo, então é bom você evitar. Então vamos considerar aqui ó, um P sobre VP, que a gente seleciona essa coluna aqui, que não esteja, por exemplo, ó, muito acima de 1. Vamos botar aqui no máximo 1,2. Ó. Então daqui para cima, 1,3 deve sair. Ó. Tá vendo? Ó, os que não tem dado nenhum e 1,3. Tá vendo? Então vamos tirar desses aqui. Ó. Pronto. Ó. Excluir todos eles. Você já tirou fundos imobiliários muito caros aqui. Dá para melhorar? Dá para buscar só os baratinhos. Mas calma, não precisa fazer isso agora. O ideal é que você faça comigo esse processo aqui. Vamos lá. Preço do fundo imobiliário não mexe, deixa aqui do jeito que está, é interessante manter. Então, coloca aqui em formato de moeda que fica mais interessante ainda. Os setores aqui, dividendo de acumulado dos últimos 12 meses, bastante interessante também. Então, do menor para o maior, você não quer um fundo imobiliário que não entrega dividendo. Né? Bom, qual foi o dividendo de acumulado dos últimos 12 meses? Vamos colocar alguma coisa aí, pelo menos igual a 8, né? Olha, porque um fundo imobiliário que tem potencial de valorização, da cota sair de 25 para 40, para 35, é muito interessante. Então, vamos manter um fundo imobiliário que nem entregue tanto dividendo assim, mas que tenha potencial de valorização. Então, a gente está falando agora aqui de uma lista de 189 fundos imobiliários. Você não quer um fundo imobiliário que tenha um patrimônio líquido muito pequeno? Por quê? Um fundo imobiliário que tem um patrimônio líquido expressivo, significa que tem uma boa, grande equipe de gestão por trás. Né? Imagina, não é qualquer pessoa que vai gerir um patrimônio de 400 milhões, de 500 milhões, de 1 bilhão de reais. Né? Se você observar aqui, ó, do maior para o menor, tem fundos imobiliários que têm patrimônio de mais de 7 bilhões de reais. Ó. 7 bilhões, 801 milhões, 759.494,62 centavos. Então, com certeza aqui tem uma equipe de gestão, não tem um gestor muito qualificado, tem uma equipe de gestão, um que cuida do contrato, outro que cuida... Isso pode parecer um pouco complexo para você, mas note, eu estou falando aqui sobre passo 1, passo 2 no caderninho, passo 3. Você vai olhar para a tua referência e vai considerar, olha, se o patrimônio líquido é bom que seja tanto, se o PV sobre VP é bom que seja tanto, então é só colocar aqui no Excel. Não tem segredo, você faz isso de forma bastante rápida. É uma maneira de você analisar vários, né, fundos imobiliários, né, olhar para vários fundos imobiliários ao mesmo tempo e fazendo cortes bem expressivos com muita velocidade. Né? Agora tem 108 fundos imobiliários. Aí você pode continuar cortando. Né?
caminhando para um número de fundos imobiliários que você acha justo olhar com mais calma. Então, por exemplo, se você aumentar aqui a tua exigência em relação ao P sobre VP, ó, classificado maior para o menor, não, quero realmente fundos imobiliários bem baratos. Ó. Eu considero que você nem precisa fazer isso, você pode fazer o seguinte, ó, classifica do menor para o maior, ó, e você já vai ter fundos imobiliários, ó, quer ver, ó, deixa eu ver aqui, patrimônio líquido classificado maior para o menor, ó, perdão, dividend yield maior para o menor, e que tenha um bom P sobre VP, que tenha um bom patrimônio líquido. É bom também tirar um P sobre VP do menor para o maior, um muito baixo. E qual é o componente de segurança disso aqui? É de que se um fundo imobiliário está muito barato, pode ser que para você que é iniciante, ele esteja passando por um problema e você não vai conseguir identificar. Então, mais uma vez, né, falando sobre gestão de risco, é bom que você considere métricas saudáveis. P sobre VP caro, você não está interessado muito acima de 1, não, mas também muito barato não, porque pode ser que haja ali um componente de segurança que você não percebeu ainda. Então vamos trabalhar dentro da segurança. Bota o P sobre VP ali abaixo de 1, acima de 0,60, você já está bem saudável, né? Tudo isso está no material, tá, pessoal? E, obviamente, você vai evoluir nesse processo aqui. Se você, no começo, faz em 3 horas, e depois você vai começar a fazer isso em 2 horas, depois você vai fazer em 40 minutos, em 30 minutos, e daqui a pouco você vai estar fazendo isso aqui em 15 minutos, tá bom? Então, note, e você pode continuar aqui, ó, do menor para o maior. Não, quero um dividend yield um pouco maior, acima de 10. Eu quero que tenha valorização em dividend yield pelo menos de 10%, isento de imposto de renda. Olha, a gente já tem aqui, ó, fundos imobiliários na casa, deixa eu ver aqui, ó, quantos fundos imobiliários aqui, ó? 89, né? E eu quero mais do que 10, do que 5 ativos, do menor para o maior, eu quero que tenha, sei lá, pelo menos 10 ativos, né? 10 prédios em cidades diferentes, ó, vários fundos imobiliários, ó, com 20, 30, 40, 100 ativos, tá vendo? Ó? Note, mais uma vez, a gente acabou de passar aqui por um processo em que você tirou fundos imobiliários que não têm bom rendimento, bom dividend yield, que estão caros, que têm poucos ativos. Nas ações, você tirou a possibilidade de olhar para ações que tenham pouco dividendo, que tenham dívida excessiva, que não tenham liquidez, né? Então, esse é o processo para você encontrar, você começar a olhar para boas empresas e bons fundos imobiliários, né? A gente pode continuar garimpando aqui, mas o exercício está muito prático, muito didático. Você vai ver que quanto mais você garimpa, você vai ter empresa ali, você vai ter vai ser de uma lista de 100 fundos imobiliários para uma lista de 80, para de 70, para de 50, para de 40, para de 30. Em algum momento você vai encontrar ali o supra-sumo, o ótimo do ótimo, vai ter uma lista de 6. Mas não é bom também que você tenha só uma lista de 6 fundos imobiliários. É bom que tenha 20 fundos imobiliários para poder escolher, quem sabe, 15, né? A gente vai falar um pouco mais sobre o número exato de fundos imobiliários e ações amanhã. A mesma coisa para ações, né? A mesma coisa para ações. Mais uma vez, você pode fazer isso, né? Você pode fazer isso utilizando papel e caneta e utilizando o site do Investidor 10, sem segredo, né? Vai olhar um fundo imobiliário que você olhou ali que pode ser interessante, até que você viu um vídeo no YouTube, que você viu algum site recomendando, e você faz esse passo a passo. Você vai sair da incerteza e vai passar por um processo muito mais seletivo, mais criterioso, que adota a utilização de premissas. Isso é importantíssimo, porque a premissa diz, ó, se não está assim, para mim não vale. Se não está assim, para mim não é bom. Combinado? Então, qual é o passo a passo? Vamos ao checklist, né? Faz a lista com os melhores fundos imobiliários, você vai chegar ali uma lista de 20, 30, 40 fundos imobiliários, 15 fundos imobiliários. À medida que você for mais exigente, né, você vai diminuir essa lista. Faça a lista com as melhores ações. Aí você vai fazer os filtros lá de dividend yield, de patrimônio e tudo mais. Deixa eu ver se vocês... Se eu ainda estou compartilhando. Né? Boa. Né? Ó, faz a lista das melhores ações. E aí, é claro, obviamente, respeitando o teu orçamento lá, quanto você definiu lá na primeira aula? Vou investir R$400 por mês, vou investir R$500 por mês, R$600 por mês. Respeitando a tua capacidade de aporte, você vai comprando lá no primeiro mês. Eu identifiquei que eu tenho um aporte de tanto, vou investir R$200 em fundos imobiliários. Poxa, se eu tenho R$200 para investir em fundos imobiliários, vou procurar que dentro dessa lista que eu fiz, mais uma vez, a lista que garante que não tem tranqueira. Você já selecionou, te mostrei que como faz, gratuitamente. Dentro daquela lista, escolhe 2, escolhe 3, que o teu aporte permita comprar. Nas ações é a mesma coisa. Esse mês eu vou investir R$100 em renda fixa, para minha reserva de emergência, 150, 200, seja lá qual for, e vou investir R$300 em ações. Vai lá para aquela lista que você expurgou aquilo que não é bom. Opa, tem
40 ações aqui. Bom, vou escolher aqui uma da área de petróleo e gás, vou escolher uma aqui da área de varejo, vou escolher uma aqui de banco, vou escolher uma do setor elétrico. Então, o que você vai respeitar? Você vai respeitar a tua capacidade de aporte, aquilo que você pode investir naquele mês, e, obviamente, criando ali como critério de desempate de qual empresa você vai colocar e qual você vai colocar no outro mês. Amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre a quantidade de ações e fundos imobiliários e muito mais, né? Você vai considerar ali o setor. Já no mês passado eu comprei uma do setor elétrico. Pô, esse mês vamos diversificar entre setor e segmento. Vamos colocar aqui uma que é de banco. Vamos colocar uma aqui que é de saneamento. Então, mas você vai estar sempre utilizando aquela referência que você já construiu, que você aprendeu a fazer. Correto? Utilizando como critério de desempate, né, a preferência pela diversificação. Eu vou fazer um pequeno parênteses aqui, porque amanhã o que eu decidi fazer? Eu decidi fazer não um ajuste, mas abrir um espaço para incrementar a aula de amanhã. Né? A ideia é de que a live não seja muito extensa. Então, eu vou pedir para que você faça um teste do seu perfil. Isso vai contribuir para a aula de amanhã. Né? Abrir um parênteses aqui para poder te falar isso. Eu vou compartilhar com vocês ali. Para você baixar o material lá, você faz um testezinho rapidinho, bem prático, bem simples, que vai falar muito sobre o seu perfil. Você vai saber o seu perfil de investidor amanhã, nesse testinho lá na aula. Isso é muito importante para a aula de amanhã. Você vai receber o material complementar, faz o testinho, você vai me ajudar a melhorar ainda mais a aula de amanhã, tá bom? Você tem que estar no grupo VIP lá do WhatsApp, você faz aquele testinho lá, então você entra lá no grupo do WhatsApp, vai receber um testezinho para fazer e faz isso, tá bom? Só uma lembrança aqui que eu me lembrei. Faz o teste do seu perfil para que a gente tenha um input com os dados lá para poder utilizar e acrescentar mais informações na aula de amanhã. Recapitulando aqui, utilize... Bruno, nunca investi. Para mim, investimentos é um segredo. Para mim é tudo novidade, muito complicado. Eu vi essa mensagem, me inscrevi no teu evento, mas não entendo nada de investimentos. Você vai fazer esse processo lá, usa o checklist que eu mandei para você, e você vai poder comparar o checklist. O ROI está dizendo que é bom que seja acima disso. Opa, vai lá no investidor no aplicativo, e a empresa que eu estou pensando em investir? Tem ROI assim? Tem. Ok para isso, ok para o ROI. Está dizendo que o PL é bom que seja assim. Opa, e o PL? Tá bom. Então, note, dá para fazer pelo computador, é mais otimizado, mais prático, mais rápido, mas dá para fazer pelo papelzinho também. Papelzinho, caneta e um celular. Combinado? Bom, eu vou agora fazer o seguinte, abrir o espaço para pergunta, mas antes deixa eu falar para você uma coisa que eu recebi já umas mensagens já durante o dia, né, perguntando, Bruno, poxa, eu sei que você tem aí um projeto muito bacana, de uma jornada que você ajuda as pessoas a investir. Bom, é um projeto bastante completo, que muita gente elogiou, inclusive, na live aqui. Vai ter oportunidade de entrar na jornada de investidor comum. A boa notícia é que amanhã a gente fala um pouco mais sobre isso, mas você vai estar aí numa excelente oportunidade, a melhor oportunidade que eu já ofereci para poder entrar na jornada do investidor comum, tá? Sem dúvida, é algo que não vai acontecer novamente. Mas vamos deixar para falar isso amanhã. Eu só estou respondendo a questão aqui de que muita gente perguntou, tá bom? Então, em relação à seleção de ações e fundos imobiliários, ok. Mais uma outra informação que eu quero dar para você. A jornada do investidor comum, ela vai estar disponível para você entrar a partir de amanhã, mas é importante você ficar atento, tá? Não entre em contato, não converse com ninguém, com uma chamada privada. A gente não manda nada no privado para ninguém. Então, se você ouviu qualquer tipo de possibilidade de oferta de entrar antes de quinta-feira, então não responda, que com certeza não é eu e nem minha equipe. É bom a gente sempre fazer esse alerta, ok? Então, eu vou tirar as dúvidas agora. A gente faz o seguinte, amanhã a gente vai tratar exclusivamente... Deixa eu voltar para cá. Amanhã a gente vai tratar... Deixei espaço para dúvidas agora. Amanhã a gente vai tratar de uma dúvida muito pertinente e muito comum, de que, para a pessoa que já investe, para a pessoa que investe. Bruno, ok, olha, eu já preparei o terreno e já sei o processo para poder não colocar tranqueira na minha carteira, mas eu sei que algumas empresas valorizam, algumas empresas eventualmente podem cair. E o que eu faço? Como é que eu faço para saber qual empresa que eu devo manter na minha carteira e qual empresa que eu devo, mesmo caindo, devo comprar mais, qual empresa que eu devo vender e realizar o lucro, colocar esse lucro no bolso? Para quem já tem uma carteira, certamente você tem na tua carteira aí uma ação
que valorizou bastante e você não sabe assim, poxa, e agora? Eu vendo essa empresa ou não? Fiz o filtro, mas eu não sei se eu devo vender ou não. Você vai saber amanhã. Bruno, como é que eu faço para poder... Você tem uma empresa na tua carteira e está caindo. Pode ser uma oportunidade para você comprar mais barato, mas pode ser também uma empresa problemática que você deveria desfazer. Então, se tem uma empresa que está valorizando na tua carteira e você quer saber se deve continuar ou não, ou se tem uma empresa que está valorizando na tua carteira e você quer saber se deve continuar ou não na tua carteira, amanhã é a aula indispensável. Mais uma aula imperdível. Amanhã a gente fecha com chave de ouro. Porque amanhã a gente vai selar o conjunto do conhecimento em que você vai entender a melhor maneira, o melhor modelo de carteira que funciona, base, estrutura, fundamental, foi na aula 1. Na aula 2, você entende como colocar as melhores ali e, principalmente, como evitar colocar as ruins. Então, você vai selecionar no filtro ali as melhores ações, como colocar as melhores. E depois que você escolheu o melhor terreno, plantou ali, fez o teu cultivo ali e regou e tudo mais, como cuidar disso? É importantíssimo. Né? Como saber o momento certo de trocar uma ação da tua carteira. Não perca a aula de amanhã, que a aula está imperdível. Tá? Eu vou abrir espaço para pergunta agora, mas tem muito conhecimento que vem amanhã. Tá? A aula de amanhã é para a gente fechar com chave de ouro. No primeiro dia, eu segurei tua mão assim e falei assim, olha, vem comigo que eu vou te explicar. E eu estou cumprindo o que eu prometi, conhecimento gratuito para você começar a investir, mesmo que você nunca tenha começado a investir. E se você já tem uma carteira e que tem ações, muitas ações negativas, tua carteira não está dando bom desempenho, com o conhecimento de amanhã a gente fecha, com o conhecimento de amanhã eu tenho certeza que você vai saber qual empresa tirar, qual empresa manter, vai ficar claro, e você nunca mais vai ter dúvida. Então, na aula de hoje, entreguei ali o conteúdo para você sair do básico e da aleatoriedade, né, desse exercício de imaginação e ter um processo para poder escolher boas ações e bons fundos imobiliários. Amanhã tenho minha carteira, sei que os ativos que tem ali têm qualidade, mas eu sei que o mercado muda, o mercado financeiro muda e as coisas mudam. E aí? O momento que precisar mudar a posição da minha carteira aqui, qual ação colocar, qual ação manter, qual ação deve tirar, o fundo imobiliário que subiu bastante, e qual que eu devo manter, qual que eu devo trocar para um fundo imobiliário mais barato, não perca a aula de amanhã, tá? Mas vamos tirar as dúvidas por enquanto aqui do que aconteceu hoje. Esse levantamento dos ativos é feito mês a mês, qual seria a frequência ideal para esse levantamento? Ótima pergunta, Pamela. Olha, você pode eventualmente achar que esse exercício aqui é um pouco complexo, mas ele é trivial. Sinceramente, depois que você entende as premissas são muito importantes. E detalhe, você vai começar a tua jornada como investidora com algumas premissas. Depois você vai avançar. Não crie impedimento, né, para começar. Por que isso? Porque tem muitas pessoas que querem estudar muito para começar. E a gente viu ontem de que estudar muito um setor e estudar muito uma empresa não evita o erro. Né? A estratégia é que é fundamental. Então, no começo, você vai utilizar 5, 6 premissas. Depois você vai começar, entendo muito dessas premissas e está muito natural para mim. Vai acrescentar mais uma. Por exemplo, o potencial de valorização de uma ação é uma premissa. Tem lá no Investidor 10, você procura ali. Potencial de valorização segundo a fórmula de Benjamin Graham da Petrobras. Você vai ver ali o potencial de valorização considerando matematicamente o valor intrínseco de uma empresa. Eu estou evitando falar termos complexos aqui, porque eu não quero de forma nenhuma que você adie o teu processo de começar e descomplicar a tua carteira. Não, mas você, com o tempo, vai adotar novas premissas. De repente, você vai ter aí 8, 9, 10, 12 premissas e no futuro dê o teu tempo dê tempo ao tempo. Né? A gente está falando aqui de premissas essenciais para garantir de que você, por exemplo, no caso das ações, não compre empresas super endividadas, não compre empresas caras, não compre empresas que não entregam dividendos. Né? Então, de algumas premissas muito importantes, já vai dar um destaque enorme comparado a qualquer outra pessoa que não tem premissa nenhuma. Para os fundos imobiliários, a mesma coisa. Respondendo a tua pergunta aqui, quando é que você vai fazer essa avaliação novamente? De acordo com a sua disponibilidade. Você já pode começar, né? Com a aula de amanhã, né? Você vai poder começar porque tem ainda alguma informação aqui, ainda uma boa informação ainda que você precisa aprender, considerando a maneira de conduzir a tua carteira, que é fundamental. Mas você, de 3 em 3 meses, já é o suficiente para você fazer. Você vai olhar para a tua carteira, vai olhar para o teu aporte mensal, opa, eu tenho R$400, vou investir. Em quais empresas? Quais fundos imobiliários? Eu já selecionei, já filtrei, aqui não entra tranqueira. Beleza. Daqui a 3 meses, você, opa, essa empresa aqui, ó, eu mostrei para você, empresa que eu comprei 18 dias atrás, que subiu 33%.
Daqui a 20, 30 dias, 2 meses, você vai olhar assim, opa, eu vim fazer meu aporte, eu olhei aquela empresa ali que subiu 70%. Será que ela não está cara? Olha só como é que é interessante. Será que ela não está cara? Será que o PL não está muito alto? Né? Então, pode ser que haja outra empresa mais interessante agora, que exista uma outra empresa mais interessante do que essa aqui. Aí pode ser um momento, sim, oportuno de você vender aquela empresa ou parte do lucro para poder colocar outra. Mas eu não te preocupe, porque amanhã a gente vai abordar isso em detalhe. E nunca mais você vai ter uma dúvida, prometo, né? Prometo. Amanhã você nunca mais vai ter uma dúvida sobre, olha, tenho essas empresas aqui na minha carteira. Me diga aí, qual que fica e qual que deve sair? Nunca mais você vai ter essa dúvida. É uma dúvida muito recorrente. Muitas pessoas utilizam métodos que não funcionam para fazer essa seleção. Ah, vou deixar esse que está me entregando mais rentabilidade. Fracasso. Vai dar ruim. Ah, vou tirar as que diminuem o dividendo. Não é assim. Eu vou te mostrar como você olhar para a tua carteira amanhã. Seja quantos ativos você tiver. Você vai olhar para a tua carteira, você vai saber exatamente qual ação que deve continuar e qual ação que deve sair. Qual o fundo imobiliário que deve continuar e qual o fundo imobiliário que deve sair. Então, se essa dúvida passa pela tua cabeça, a aula de amanhã é indispensável, tá? A gente fecha amanhã com chave de ouro, tá? Mais uma vez, reforço, estou entregando aqui o conhecimento completo para você investir com segurança. Então, o tempo que você deve fazer esse levantamento, faça de 2 em 2 meses, pelo menos, de 3 em 3 meses. O ideal, o melhor dos mundos. Se você tiver tempo, todo mês. É melhor, né? Porque todo mês você vai ter uma fotografia das empresas que estão listadas na Bolsa de Valores. E saber quais são as que têm boas oportunidades para você investir ali. Esse é o melhor dos cenários, tá? Mas não quer dizer que você precisa fazer alteração todo mês. Você pode fazer essa checagem todo mês e daqui a 3, 4 meses você, opa, caramba, agora realmente essa empresa valorizou bastante, aquela ali também valorizou bastante, vou tirar essa aqui e vou colocar outras empresas baratas que têm um bom nível de endividamento, saudável, que tem, entendeu? Algumas empresas da minha carteira aqui eu troquei, levei 7 meses para trocar, outras eu estou com elas há mais de 1 ano. Tem umas que eu troco em 2 meses, né? E, inclusive, na próxima live que eu vou ter com os alunos, eu vou mostrar uma empresa que eu mal acabei de comprar e eu vou vender. Né? Mas é por isso que é bom fazer essa avaliação todo mês, mas não precisa mudar todo mês, tá bom? Então vamos lá para a próxima. Bruno, é melhor comprar uma cesta de ações ou aos poucos e já iniciar a diversificação? É muito bom que você, amanhã a gente vai falar bastante sobre isso, né? Qual o número certo de ações para comprar? O número certo de ações é diferente dos números certos de fundos imobiliários. Quantos fundos imobiliários você deve ter na sua carteira? É diferente do número ideal de ações. Né? Então, o número... quando você fala ali, ó, é melhor comprar uma cesta de ações ou aos poucos e já iniciar a diversificação, o quanto antes é bom você ter um número mínimo de ações. Eu posso até dar um spoiler já, né? Mas amanhã a gente vai aprofundar um pouco mais nesse tema. Mas é bom de que, ao montar uma carteira de ações, você tenha pelo menos 10 ações. E aí, como você pode fazer isso? Se você vai aportar aí 6 mil no ano, né? A gente falou na primeira aula a gente tem 14 meses pela frente, começando em novembro agora. Até o final do ano que vem, a gente tem 14 meses pela frente. Então, no mês você compra 2. Aí, no outro mês, compra fundos imobiliários. No outro, no outro mês, compra 3. Então, você tem a gente está falando de uma jornada de longo prazo, que não é menor do que 5 anos. A gente falou sobre para qual objetivo é uma carteira de renda variável, uma carteira que gera renda, que gera um segundo salário, é sempre para cima de 5 anos. Então, a gente está falando de um projeto que pode esperar até o final do ano para você ter 10 empresas, 12, 15 empresas na carteira. Então, você pode começar com 2, depois no outro mês você compra um VV11, depois você compra um fundo imobiliário, 3 fundos imobiliários, mais 2 ações, entendeu? Então, é bom que você tenha várias ações. Então, a gente vai falar sobre isso amanhã também, mais uma vez, mais aprofundadamente. Então, evite aquele hábito de um investidor falar assim, comprei 30 ações do Banco do Brasil, agora eu vou comprar 30 ações da Petrobras, e agora eu vou comprar mais, quando tiver 30 em cada uma, quando tiver 50 em cada um. Esse método é muito equivocado, eu vou mostrar amanhã por quê, tá bom? É aquele investidor colecionador de ações, colecionador de fundos. Não faça isso. Eu vou explicar como você deve fazer amanhã no detalhe, tá bom? Isso que eu falei, mais uma vez, mais uma aula imperdível amanhã, imperdível. Vamos lá. Bruno, além desses filtros, como identifica o potencial de crescimento de uma ação? Bom, obviamente, você pode calcular, eu sou da matemática, eu estudei exatas, pós-graduei em exatas, eu gosto do cálculo matemático, né? E você pode usar a fórmula de Benjamin Graham. Como eu falei, também mencionado nesse livro aqui, não é à toa que o Warren Buffett mencionou de longe o melhor livro
sobre investimentos já escrito. Então, nesse livro, ele cita, o Benjamin Graham cita a fórmula que ele desenvolveu para poder encontrar o valor intrínseco de uma empresa. E quando você encontra o valor intrínseco de uma empresa, você sabe, obviamente, pelo preço que ela está sendo negociada hoje, o potencial de valorização. Se você, por exemplo, você faz um cálculo matemático aqui de que esse microfone vale R$300, né? Ele vale R$300. Se ele está sendo vendido lá no mercado por R$150, significa que, poxa, se você comprar esse microfone aqui por 150, você pode vender no dia seguinte por 300. É porque é o preço dele. Então, esse é o princípio de encontrar o valor intrínseco de uma empresa. E o potencial de valorização de uma empresa, você pode ver, né, na fórmula de Benjamin Graham. E também gratuitamente no site do Investidor 10, tá? Olhar assim uma ação por outra, assim, já dá para fazer. Se eu não me engano, dá para fazer isso gratuitamente. Mas amanhã eu mostro para você se a gente consegue fazer isso gratuitamente. Mas é um caminho. Detalhe importante: o valor intrínseco que aponta o potencial de valorização de uma empresa é o suficiente para poder determinar se aquela empresa é interessante ou não? Com certeza não é o suficiente. Né? A verdadeira inteligência está em você. Antigamente, né, se pensava, nos livros aí que se falava sobre inteligência e tudo mais, de que a inteligência era a capacidade de resolver problemas, né? De resolver problemas. Hoje em dia já se sabe que a inteligência superior é a capacidade de prever o problema para que ele nem precise resolver, se antecipar, né? Mas um dos componentes da inteligência que você deve buscar é a correlação de dados. Opa, espera aí, quando isso aqui acontece, isso aqui acontece, isso aqui acontece, eu tenho um cenário ótimo. Por isso que o potencial de valorização de uma empresa, por mais que seja muito atrativo e matematicamente comprovado de que funciona, né, para a avaliação de uma empresa, tem outros fatores de uma empresa também que devem ser avaliados e considerados, portanto, correlacionar dados para poder você fazer uma escolha excelente, para você fazer uma escolha que tende a encontrar aquelas empresas que sobem 50%, 80%, 90% e mais de 100%, né? Ok? Então, vamos lá. O que fazer quando minhas ações estão caindo? Opa, isso é uma resposta que eu vou responder amanhã. Eu preciso aprofundar, eu não estou segurando a informação de forma nenhuma. Eu estou garantindo de que todo o conhecimento esteja chegando no momento exato, né? E amanhã a gente vai falar disso com muita profundidade, porque eu sei que isso é a dúvida de muitos investidores. Tem muitos investidores hoje que têm a ação caindo na carteira. E algumas dessas ações é para comprar mais, porque é uma oportunidade. Tem outras que também estão caindo, mas que não era nem para estar na tua carteira. Então, como é um assunto mais profundo e que muito recorrente na carteira de muitos investidores, a gente vai abordar amanhã com profundidade. Combinado? Leila. Bruno, como você blinda seus investimentos em fases de grandes crises? Opa, outra coisa que a gente vai responder amanhã também. Ó. Muitos especialistas previam uma crise sem precedentes para o ano que vem, comparado ao crash de 29. Rodrigo, olha, muito bacana, né? Você abordar esse tema, porque a gente está construindo aqui, né, os pilares que geram proteção para a tua carteira. Então, a gente falou ali sobre gestão de risco, proteção, um modelo ideal que historicamente funciona. A gente está falando ali do processo de seleção que expurga, que tira, né, do teu radar empresas ruins, portanto, ficam as melhores, os melhores fundos imobiliários. E amanhã a gente está falando sobre como monitorar a tua carteira para identificar, né, aquilo que eu falei para você, a inteligência de prever o problema e se preparar para ele, fazendo uma boa gestão da tua carteira para que o problema nem aconteça na tua carteira. Por que minha carteira, em ano de crise, tem uma valorização expressiva? Por que eu encontrei empresas que valorizaram tanto, enquanto outras caíram tanto? Né? Amanhã a gente aborda isso com profundidade. Amanhã mais uma aula imperdível, hein? Mas imperdível. Eu tenho um compromisso aqui de não ser muito extenso com você, que eu tenho certeza que muita gente vai trabalhar amanhã. Eu quero, como todos estão aqui com presença contínua aqui, que essa presença continue aqui, não quero me estender. Mas venha para a aula de amanhã, que é uma aula imperdível, eu tenho certeza de que você vai gostar bastante. E essa dúvida nunca mais vai te assombrar. Ok, Rodrigo? Bruno, posso montar uma carteira somente de FIIs que pagam bons dividendos, na sua opinião? Seria melhor para quem viver de renda passiva, já que todo mês cai dinheiro na conta diferente de ações? Olha, você pode, Júlio, fazer uma combinação
Depois que você faz o processo de seleção de ações, você vai encontrar, e é bom que o teu processo de seleção de ações tenha ali 60 empresas, 70, quem sabe até um pouco mais, 70 se você tiver tempo disponível para poder olhar com mais atenção, porque dali você fala assim, opa, dessas empresas aqui que tem maior dividendo, essa aqui. Então, opa, essas empresas aqui indicam ser empresas que pagam mais dividendos, até mesmo do que potencial de valorização. E olhando para a tua lista, você vai ver a possibilidade de fazer uma combinação, de no teu processo de seleção de ações, ter ações pagadoras de dividendos com foco, outras com potencial de valorização e outras, quem sabe, até uma seleção que tenha os dois componentes, potencial de valorização e dividendos. A ideia de criar uma carteira geradora de renda, ela é mais encaixada, ela é mais oportuna, ela é mais ela combina mais com alguém que está próximo do patrimônio-alvo, né? Mas, obviamente, você pode utilizar essa... Por que o patrimônio-alvo? Porque é o momento que você quer só gerar renda, né? Gera renda, você usufruir daquele patrimônio que você construiu. Para quem está começando uma carteira, é bom ter algumas empresas também com potencial de valorização. Então, eu sugiro que ter potencial de valorização e dividendos é a melhor combinação para quem está começando uma carteira de investimentos, né? Mas é claro que você pode ter foco em dividendos e funcionar muito bem para você. Desde que você faça um processo de seleção de ações interessante, né, seguro, né, interessante porque as melhores, seguro porque tira as ruins, então aí você pode escolher as empresas que você achar que faz mais sentido. Elétricas e bancos geralmente pagam mais dividendos, você pode fazer um pouquinho ali de criar uma carteira que tem um pouquinho mais nesses setores, mas é muito importante também criar uma diversificação de setores e segmentos, tá bom? Quando você tem 20 empresas, fica muito fácil fazer isso, né? Boa noite, Bruno. Não tenho nenhum conhecimento sobre investimentos. Essas aulas estão abrindo minha mente de como começar. Que legal. Gostaria de saber se tem uma corretora de fácil entendimento. Olha, não existe nenhuma dificuldade em você encontrar uma boa corretora. Fico feliz de saber que as aulas estão te trazendo luz. Amanhã, eu não tenho dúvida de que você vai ter o conhecimento ali necessário para poder completar esse ciclo de aulas e dar o teu pontapé inicial. Por isso que eu estou fazendo questão de trazer o conteúdo que melhora a carteira de quem já tem, né? Mas também mostrando alternativas para quem nunca começou. E começar é o mais importante. Você que já começou, é bom corrigir também, obviamente, né? Mas começar é importantíssimo, porque não duvide, você vai aprender cada dia que passa, você vai se motivar cada dia que passa. E a gente está falando da construção de um patrimônio que vai ser significativo, relevante para você e para toda a sua família. Então, começar é muito importante, eu fico feliz em saber que eu estou transmitindo esse conteúdo aqui. E começar, quem já começou, consertar também é importante, porque é muito bom, né? Qual é a grande sacada, né? Quando você pega um ônibus errado, né? Quando você pega um ônibus errado, é importante que você, o mais rápido possível, identifique isso, né? Solte na primeira estação, se possível, para poder voltar, porque quanto mais passa a tua viagem nesse ônibus errado, mais caro vai ser a passagem, o caminho de volta, não é verdade? Então, quem está investindo mal hoje, é importante corrigir imediatamente, desde a estratégia de alocação, desde a seleção de ativos e também a gestão da tua carteira. O quanto antes você aprender isso é melhor, porque quanto mais demorar, mais caro vai ser a passagem de volta e colocar a tua carteira no lugar, né? Mas em relação a... Perdão, eu acabei me dispersando aqui, mas em relação à corretora, procure assim no Google, as maiores corretoras com taxa grátis. Você vai encontrar várias aí. Tem a Rico, a Nubank, tem a Inter, tem várias, mas você vai encontrar várias ali, né? Várias que tem uma corretagem grátis. Eu utilizo o BTG, mas tem várias corretoras. Só procurar no Google melhores corretoras, maiores corretoras do Brasil com corretagem grátis. E você vai encontrar várias. Tem a C6, tem várias, né? Não há segredo, não. Eu diria que você pode, se você quer uma coisa bem básica, da Nubank, funciona muito bem. Depois procure ali por Inter. Eu gosto do BTG, mas, bom, não custa nada também abrir conta em mais de uma corretora, não paga nada para fazer isso, mas é fácil encontrar uma. Mestre, IVV11 não paga dividendos, vale a pena? Bom, é uma pergunta bastante corriqueira. Bruno, por que eu investi em IVV11 se não paga dividendos? Lembre-se, quando você está olhando para a tua carteira, amanhã a gente vai ver isso de novo. Por isso que amanhã a aula é muito importante, porque ela vai ligando, ó, faz o link da aula 1, faz com o link com a aula 2 e fecha completando o ciclo do conhecimento. A aula 3, ela
você vai ver que tem componentes da aula 1 que ela vai estar interligada com componentes da aula 2. Mas vamos lá. O IVV11 ele tem um papel na tua carteira de exposição cambial, exposição ao dólar. E ele cumpre isso com perfeição, porque é 100% Bolsa Americana. E não necessariamente o dividendo é mais importante quando se fala de investimento no exterior. O IVV11, ele replica o S&P 500, que tem empresas americanas com grande potencial de valorização, que pagam dividendos e reinveste os dividendos. Tem dividendos, só que você não vê caindo na tua conta, mas reinveste, fazendo a cota subir. Não é à toa que saiu de R$ 94 para mais de R$ 400 uma cota de IVV11, porque ela reinveste dividendos em empresas que têm crescimento e que pagam os dividendos, e pagam esses dividendos e reinveste, né? Então, o IVV11 faz isso. Então, o que você vai perceber? De que, mesmo não tendo dividendos, o lucro, ele por vezes, né, e historicamente se mostra isso, ele é tão significativo que, vendendo acima do preço do que você comprou e pagando o devido imposto lá relativo ao ETF, ainda é melhor do que você ter uma ação na tua carteira que subiu, por exemplo, 10%, 12% e entregou um dividendo de 9%, entendeu? Então, eu vou mostrar amanhã, né, com mais clareza isso. Não há motivo para você se preocupar com o dividendo do IVVB11, porque o que ele traz de retorno para você é mais expressivo do que muito mais do que muitas empresas que entregam dividendos, ok? Então faz sentido você ter IVVB11 na carteira, faz sentido investir no exterior, e o dividendo não é algo que você deve se preocupar. Pode acreditar nisso, tá bom? Eu vou mostrar para você amanhã. Vamos utilizar um exemplo de bem rápido. Ontem eu estava falando sobre o quê? De que teve um ano que o IVVB11 subiu 58%, né? Então, note, um ativo que subiu 58% transformou 10 mil em mais de 15 mil, correto? Né? 15.800. Então, não é muito melhor do que uma ação que transformou 10 mil em 11, né? E entregou com dividendo ali, entregou 12? Tá aí a tua resposta. Entendeu? Então, mas amanhã a gente vê isso com mais profundidade, ok? Vamos lá para a próxima pergunta. Minha carteira de ações está voando. Fiz 4 vendas hoje com mais de 25% de lucro. Bruno é o melhor professor, Camila. Obrigado, Camila. Fico muito feliz em saber e eu feliz também com o teu depoimento aqui. Amanhã, pessoal, a gente fala sobre a possibilidade de você ter essa experiência aqui, né? De você entrar na jornada de investidor comum e aí, nesse caso, numa oferta que não houve igual e não haverá. Mas a gente fala amanhã sobre isso. Mas, Camila, fico muito feliz com o teu depoimento e especialmente com a tua disciplina de ter, da tua decisão de ter entrado na jornada, de ter estudado as aulas, de ter me acompanhado nas lives lá, tirando dúvida, e ter conduzido a tua carteira como deve ser conduzida. Então, esse resultado, não tenha dúvida, não é só meu, né, do meu conhecimento transmitido e multiplicado para você, mas fruto também da tua dedicação, da tua decisão, em primeiro lugar, da tua decisão, da tua dedicação e disciplina, tá bom? Parabéns pelo teu resultado, tá bom? Parabéns, fico feliz em você atribuir parte desse resultado a mim, tá bom? Fico muito feliz. Fez 4 vendas hoje, tá vendo? Os alunos até sabem quando vender. Isso é importantíssimo. Mas eu vou compartilhar amanhã, tá? Eu vou compartilhar esse conhecimento pago amanhã. Então, eu estou falando mais uma vez, não há o conteúdo que eu vou mostrar amanhã gratuito. Você só vai ver isso dentro de alguns cursos, né? Mas eu vou entregar gratuitamente para você. Você vai saber se deve vender a ação que está na tua carteira ou não. Esse conhecimento ele tem muito valor, muito valor. Tem muita gente que vê a empresa subindo, não sabe o que fazer, depois vê caindo, perdeu a oportunidade de realizar lucro, não realizou lucro. Aluno aqui com confiança está vendendo 4 ações aqui com mais de 25% de lucro. Né? Mas vamos lá, amanhã a gente trata disso. Vamos lá. É necessário estudar 2 anos e somente após isso investir? Fernando, olha, eu diria que estudar é fundamental, né? O melhor dos mundos é você ter um direcionamento do estudo, para que você estude de forma bastante eficiente, né? Então você estude os pontos. Eu tive que desbravar esse caminho. Eu vi, claro, obviamente, que eu vi muitos conteúdos, vi muitos livros, assisti muito conteúdo no YouTube também e identifiquei muito claramente que aquele conteúdo não serve para mim. O cara é um mega empresário que investe 7 mil por mês, 10 mil por mês, não serve para mim. Minha realidade é outra. Aquele conteúdo ali não serve para mim. O cara falou que não investe em fundos imobiliários e, puxa vida, eu já estudei,
Eu vi os estudos e vi que fundos imobiliários, em muitos casos, além da renda mensal, também se valoriza mais do que ações de empresas brasileiras e Bolsa Americana. E aquele cara ali está falando que o curso dele é o melhor. Mas, poxa, eu estou vendo que ele tem até uma corretora que só estuda bem quem entra na corretora dele. Tá estranho isso aí, né? Então, eu fui observando tudo que tinha disponível e vi, olha, o caminho melhor para mim é esse aqui. Então, estudar é sempre muito bem-vindo. E quando você tem ajuda, obviamente, você não vai precisar estudar tanto assim. É bom estudar para o teu conhecimento. Você não vai depender tanto de estudar assim porque tu tem ajuda. Mas quanto mais você estuda, mais você se sente confiante para poder tomar as melhores decisões. A minha aluna que acabou de falar aqui, com certeza é uma pessoa que estuda, acompanha as minhas lives lá e sabe exatamente o que fazer. Com certeza tem dedicação de tempo ali. Mas, com certeza, ela não precisou de 2 anos para poder fazer isso, né? Isso me alegra bastante. Melhor opção para renda fixa, emergência, caixinha 100% do CDI ou Tesouro Selic? Bruno, meu xará, as duas coisas funcionam. Só que posso te dar certeza de que existe uma maneira muito mais eficiente de você ter retorno sobre a tua reserva de emergência que extrapola a caixinha de 100% do CDI ou Tesouro Selic. Tem uma maneira muito mais eficiente para você ver a tua reserva de emergência, que dá até pena, né? Eu já vivi isso. Dá pena de falar assim, poxa, deixar minha reserva toda de emergência ali, vendo minhas ações decolar, vendo meus fundos imobiliários entregando um rendimento muito melhor, pô, tô com pena de deixar minha reserva ali, mas tem como otimizar. A reserva não pode ser negligenciada, ela é importante, deve acontecer, mas tem uma maneira de você ter ela montada de uma forma bem mais eficiente para você não ficar com tanta pena daquele dinheiro que está parado lá, que é importante ter, tá? Então, os dois funcionam, mas tem maneiras mais eficientes, inclusive esticando o prazo de uma parte da tua carteira, tá? Esticando o prazo para uma rentabilidade melhor. O ideal é ter FIIs de papel e tijolo. Com o cenário atual da economia, seria interessante investir mais em FIIs de tijolos ou papel para ter maior rendimento? Olha, uma outra pergunta interessante também, só uma pergunta interessante que eu estou vendo aqui. É muito importante que você, ao montar a sua carteira de investimentos, nunca pense sobre o momento atual da economia. É importante você estar atento ao momento atual da economia para fazer ajustes pontuais. Opa, vou fazer um ajuste pontual aqui, por isso é importante você ter essa presença constante ali no mercado para poder entender o que está acontecendo e vai te ajudar bastante como investidor também. Agora, montar uma carteira de investimentos, ela deve ser pensada tipo, o que eu quero para os próximos 10 anos? Eu acredito que o mercado de fundos imobiliários de tijolo vai passar por várias altas e baixas da Selic. Qual o desempenho que ele vai ter? É bom ter uma carteira de investimentos de fundos imobiliários que tenha tijolo e papel, porque os fundos imobiliários, eles são muito sensíveis à taxa de juros. Então, quando quando a taxa de juros sobe, um determinado tipo de fundo imobiliário, ele desempenha melhor. Quando a taxa de juros desce, quando a inflação está menor, um determinado tipo de fundo imobiliário tem desempenho melhor. E são justamente esses dois tipos, tijolo e papel. Então, por que não surfar aqui quando esse aqui está subindo? E por que não surfar aqui quando esse aqui está subindo? Né? Então, na minha estratégia de investimentos, por exemplo, eu vou te adiantar, tem tijolo e papel. Sempre ali muito próximo do meio a meio, ok? Eu acho um erro ter só papel, eu acho um erro também ter só tijolo, né? Sempre. Mas no momento atual o fundo imobiliário de papel tá bom e faz muito sentido, taxa de juros lá em cima, muitos contratos de fundos imobiliários de papel são indexados no IPCA, IGPM, índices inflacionários. Então eu vou manter tudo no papel porque o rendimento tá lá em cima, eu tô feliz da vida. Tá, mas se você tivesse fundos imobiliários de tijolo, teria a oportunidade de comprar um pouquinho agora enquanto eles estão baratos. Porque quando a taxa de juros cair, o consumo aumentar, o shopping encher de gente, o rendimento das lojas, o aluguel das lojas vão aumentar. E você vai estar posicionado ou não. Entendeu a estratégia? Não abra mão. O Warren Buffett já ensinava isso. Não perca a oportunidade de ganhar dinheiro em vários segmentos diferentes. Né? Não perca a oportunidade. Ok? Check-in encerrado. Vamos fazer as últimas 2 perguntas antes do sorteio. Boa. Vamos lá. Só posso investir 300 por mês. Em quanto tempo eu consigo, com consistência, viver de renda? 300 por mês?
Bom, aí vai depender, Geraldo, faltou um pouquinho de informação. O que é viver de renda? Qual o salário que você deseja para viver de renda? Olha, eu conheço pessoas que falaram assim o seguinte para mim, e que me deixou muito feliz, né? Ele falou o seguinte, Bruno, olha, eu tenho uma renda onde eu moro, lá na cidade onde eu nasci, de R$ 2.500, né? Como engenheiro formado. Ele engenheiro, na cidade dele, né, tem um salário de R$ 2.500 como engenheiro. O que eu fiz? Eu vim para São Paulo, tentar uma vida em São Paulo, em uma outra carreira, concurso público. Eu acho que ele é até policial, que ele me falou. Né, para poder ganhar mais aqui, gerar um patrimônio que gera uma renda para mim de R$ 3.000, porque com R$ 3.000 eu já consigo viver com o salário de engenheiro onde eu moro, e lá eu vou estar perto da minha família, perto da minha mãe, perto do meu pai, e quanto isso tem de valor para ele? Né? Enorme valor, estar perto das pessoas que você ama. Então, o valor de renda mensal ele é muito relativo. Algumas pessoas querem ter uma renda de 5 mil, de 7 mil, de 10 mil. É possível ter? Com certeza. Vai depender de quanto tempo você investe. R$ 300 por mês, olha, eu diria que é um aporte ali que não é muito pouco, mas também não é muito. O que eu sugiro que você faça, Geraldo? Olha, considere primeiro qual é a renda que seria ideal para você. E em segundo ponto, também sempre muito bem-vindo, olhar para o teu orçamento e ver se dá para investir 300 por mês. Porque se for uma renda de R$ 4.000, 5 mais, um objetivo um pouquinho ali mais ambicioso, pode ser que R$ 300 por mês demore para poder construir isso, né? E aí você vai ser obrigado a aumentar esse aporte. Mas é relativo. Se tua renda foi de um salário mínimo, se a tua renda desejada para complementar sua aposentadoria, ou o teu segundo salário ideal, Bruno, eu quero agora, por enquanto, ter uma renda mensal vinda dos meus investimentos, esquece meu salário, esquece a aposentadoria, quero ter uma renda de 1.500 por mês, todo mês pingando na minha conta lá. Meu segundo salário, 1.500, já vou estar satisfeito. Depois eu aumento isso. Então, com certeza, você vai atingir num aumento muito mais rápido que uma renda de 5 mil. Né? Então, é importante avaliar quanto você quer receber de renda. 300 é um bom começo, não tenho dúvida disso, mas olha ali com, com carinho ali a possibilidade de você aumentar seus aportes, ok? Na medida do possível. Né? Comece com quanto puder e aumente sempre que puder. Esse é um dilema. Obrigado, Bruno. Seus vídeos mudaram a minha mentalidade e minha situação financeira. Não consigo ficar uma semana sem investir. Ah, que legal, meu amigo. Davidson Alves, que legal. Fico muito feliz em saber, muito feliz. Parabéns pela tua decisão de investir e ter disciplina. Fico muito feliz mesmo. Bom, agora nós vamos para o sorteio, não é isso? Vamos lá, minha equipe me diz, sessão de perguntas encerradas, hora do sorteio. Lembrando que eu vou ligar para você, tá ao vivo, fale a palavra-chave seguinte. Amanhã, vamos pensar que amanhã a gente fecha com chave de ouro, sem dúvida. Sem dúvida, porque vem aquilo que eu considero mais importante, né? Cuidar daquela carteira, quantidade de ativos que deve investir, descobrir qual que você deve manter na tua carteira e qual que você deve tirar. Então, amanhã tem muita informação. Né? E vai ser aquela largada de mão, assim, ó, tipo, agora você está livre para poder investir bem e melhor daqui para frente. Então, amanhã a gente fecha com chave de ouro, sem dúvida. Então, a palavra-chave é chave de ouro, ok? Já fazer o sorteio aqui agora e você deve falar chave de ouro para poder participar de uma reunião comigo. Combinado? Minha equipe vai começar o sorteio aqui agora e a gente vai poder acompanhar. Note, com muita didática você pode fazer com papel e caneta, não precisa de um computador. Eu te mostrei aqui os passos, usando o checklist aqui de que você pode começar a investir. Então não adie isso, tá bom? Deixe para começar amanhã, que vem o encerramento, mas não adie. Ó, de 2 a 870. Vamos ver, ó. 516, vamos ver quem é o 516 agora, que eu vou ligar, hein? Palavra-chave, né? Palavra secreta, chave de ouro. Chave de ouro. Sérgio, número Sérgio. Vamos ligar para o Sérgio agora. Sérgio. Vou receber o número dele aqui e vou ligar.
dentro de instantes. Já estou com o número aqui. Vou botar aqui no Viva Voz. Disponível para essa ligação. Eita. Por favor, ligue novamente. Ah, uma dica. Da próxima vez... Será... Minha equipe, confirma, por favor, o telefone, porque eu estou vendo o número aqui, mas o código está meio estranho. Confirma se a gente está ligando para o número certo. É esse mesmo. Eita ferro. Será que deixa eu tentar aqui pelo WhatsApp. Puxa vida. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Não vamos conseguir ligar. Deixa eu ver se eu consigo fazer um esquema aqui, ó. Sérgio. Deixa eu ver se eu consigo salvar no celular. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui no WhatsApp. Só um instante, pessoal. Me parece que ele não utiliza o WhatsApp. Estranho. Não vou conseguir. Depois eu vou dar uma outra chance, porque... Deixa eu ver se eu consigo ver aqui, Não estou conseguindo. Deixa eu ver. Não estou conseguindo. Depois vamos ver o seguinte, se a gente consegue entrar em contato com ele depois, e ele responder a palavra-chave. Equipe, manda aí para mim, por favor, um novo número. Vamos para a próxima tentativa, só um instantinho. Boa. Minha equipe tentou lá e deu na caixa postal. Então, vamos tentar para a próxima tentativa aqui. Ele mora fora. Vamos lá, pessoal? Vamos lá. Compartilhe na tela, por gentileza. Pessoal, eu acabei não vendo a observação aqui, o material a gente manda depois da aula, tá bom? O material que eu mencionei, se você não recebeu, você vai receber depois da aula. 791, vamos lá. Qual é a pessoa agora? 791, o número sorteado. Qual é a pessoa? 791... Wellington Egídio. Agora eu vou aguardar o número dele aqui no meu telefone e eu vou ligar para ele. Vamos lá. Opa, esse aqui é de São Paulo. DDD é de São Paulo. Ó. Vamos lá. Ligar. Vamos lá. Alô? 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 Olá, quem tá falando aqui é o Bruno, tudo bom? Tudo bem, Bruno? Me diga qual é a palavra-chave, meu amigo. Chave de ouro. Legal, olha, é um prazer estar falando contigo e vai ser um prazer ainda maior conversar contigo sobre seus projetos pessoais, tá bom? Eu vou entrar em contato contigo. Um grande abraço para você. Um grande abraço, Bruno. Obrigado. Imagina, um abração. Valeu. Tchau, tchau. Abraço, obrigadão.
Eu achei muito legal essa dinâmica, pessoal. Então tá aí, amanhã pode ser você. Eu vou ligar para vocês, a gente vai bater um papo, 1 hora aí sobre seus projetos pessoais, sua carteira de investimentos, como tá, o que precisa ajustar, o que pode melhorar. Se você está começando um projeto do zero, a gente pode te ajudar também bastante, conversar sobre seus projetos pessoais, qual é a renda que você quer ter mensal, quanto você pode investir por mês, qual é a melhor maneira de começar. Bom, vai ser um prazer enorme conversar contigo sobre os seus projetos pessoais. Dessa vez talvez não tenha sido a tua vez, mas amanhã existe uma grande chance de ser, tá bom? Te vejo amanhã, então. Espero ter, mais uma vez, atingido a minha meta. Entregar para você um conteúdo super didático. Deixa eu ver aqui amanhã. Ó, quarta-feira, 20 horas, aula 3 aqui no YouTube. Esperamos vocês. Amanhã, conteúdo super didático, fechando com chave de ouro, os pilares de conhecimento. A gente vai abordar um pouquinho rapidamente a aula 1, a aula 2. Depois a gente vai introduzir ali os conceitos, ligando uma coisa na outra e mostrando para você quais ações deve ter na carteira, quantas ações, quais fundos imobiliários, quantos fundos imobiliários, quais manter, qual não manter, bom, a quantidade certa de ativos, como cuidar dessa carteira depois que ela está montada. Então, é uma aula que não poderia ter outro nome, né? É uma aula muito importante e a gente com certeza vai fechar com chave de ouro. Te vejo amanhã, não deixe de participar. E é isso aí. Até lá. Um grande abraço para vocês, pessoal.